E aí, como que você está? Então, estamos aqui voltando novamente com o vídeo para continuar falando de banco de dados. Então, se liga aí. Então, antes eu estava falando do banco de dados relacional. Eu falei da Primary Key, falei de como que ele funciona, a questão por que que tem um banco de dados centralizado numa máquina, o que que é Primary Key, o que que é o relacionamento entre os registros, a normatização. Então, vou continuar aqui. Parei no... Tá falando da chave estrangeira, eu falei da chave composta. O que que é chave composta? A chave composta é quando, para você dizer que aquele registro é único, que aquela informação é única, você depende de dois ou mais campos. Então, vamos lá. Um exemplo. Supondo que no meu registro de banco de dados também vou poder cadastrar pessoas menores de 12 anos, ou seja, que ainda não tem CPF. Vamos supor que eu estou falando de financiamento. Eu tenho registro de financiamento, então eu tenho lá minha tabela de usuários dos meus clientes, eu tenho minha tabela de financiamento. Eu sou um banco, estou financiando. Então eu criei um contrato agora, criei na minha tabela de contratos, criei um contrato agora, tantas parcelas, tanto de juros, tudo certinho. E supondo que houve a quebra do contrato. Eu vou renovar o contrato. Então eu vou salvar de novo naquela tabela de contrato e a nova parcela. Só que eu não quero que crie um número de contrato novo. Eu quero garantir que o contrato se mantenha novo, o mesmo número de contrato anterior, só que se tratando do tipo renegociação. Então o que que eu vou fazer? Nessa tabela eu vou ter duas chaves. Uma que é o número do contrato e outra que é o tipo do contrato. Se for contrato tipo 0, é um contrato novo. Se for contrato tipo 2, é renegociação. Ou até se permitir mais de uma renegociação daquele contrato, posso criar um campo de sequência de contrato, de 1 até quantos contratos permitir. Daí ele vai carregar a chave primária composta do número do contrato e a sequência. Isso é uma chave composta, depende de dois campos. Aí existem várias, daí vai de negócio para negócio, existem várias necessidades que você pode contemplar isso. Um outro caso é a tabela de relacionamento. Aí ficou complicado, a gente vai começar a entrar em tipos de relacionamento. O que é uma tabela de relacionamento que necessitaria da chave composta? Tenho a minha tabela, vamos supor que eu tenho minha tabela de usuários. E eu tenho uma tabela de assuntos. E eu vou guardar no meu sistema a tabela, os assuntos que aquele usuário tem interesse. Eu sou uma revista, eu preciso saber quais são os assuntos que aquele usuário tem interesse. Então quando ele vai lá no meu site, preenche o cadastro, ele vai lá selecionar quais os assuntos que ele gosta para poder sugerir mais revistas dos meus produtos para ele. Então ele vai selecionar lá, eu gosto de culinária, eu gosto de também artes, eu gosto de corte e costura, eu gosto de tecnologia, ele vai selecionando. Como que eu criaria a próxima tabela, o próximo arquivo, que vai guardar a informação do usuário e do assunto? Exatamente, eu vou criar uma tabela que só vai ter o ID do usuário e o ID do assunto. Uma tabela de relacionamento. Então, se eu disse para vocês que toda tabela tem que ter um campo-chave, se eu criasse um campo-chave ali, ia permitir uma chave primária numérica que fica se auto-incrementando, né, que eu não falei no outro vídeo, autoincrementação, quando você inserir o registro, ele vai colocar 1. Seria outro registro, ele vai, o último foi 1, agora é 2. Ele vai incrementando sozinho sem precisar você estar informando. Então vamos supor, voltando lá à chave composta, vamos supor que você colocar lá uma chave primária que não é esses dois registros. O que vai acontecer? Usuário 10, assunto 3, gravei. Daí criou a chave 1. Usuário 10, assunto 3 de novo, gravei. Ele vai permitir você gravar sem dar erro, sem falar para você, opa, essa informação está duplicada. Então como que eu faria para garantir que só exista um relacionamento daquele usuário para aquele assunto? A minha chave primária, daquela minha tabela composta que só existe em função de associar, ela só tem dois campos, que é a ID do usuário e a ID do assunto. Falo que ela é uma chave composta. Estou criando só uma tabela associativa que tem uma chave composta ali. Na real, duas chaves estrangeiras que pertencem a duas tabelas diferentes. Assunto e usuário. Assim eu garanto, toda vez que eu tentar inserir de novo aquele usuário e aquele assunto naquela tabela, ele vai me retornar um erro, falando, opa, esse registro já existe. Você está quebrando uma regra de negócio aqui, uma regra de banco de dados, não pode quebrar. Então no banco relacional a gente tem essas características. Então a gente já falou de chave primária, chave composta, tabela associativa, de chave candidata, né, que é aquela chave tipo CPF, CEP, que o registro já se propõe a garantir a unicidade. Falamos de segregar as informações o máximo que puder para deixar normativo o dado, né, deixar aquele tabelão que eu falei. Por que o banco geralmente é remoto, o banco de dados. Então, agora só falta eu falar agora, para não deixar esse vídeo também muito longo, qual que é a forma que a gente normalmente acessa essa informação, como que a gente insere, exclui, remove, cadastra, altera, exclui, consulta. Esse processo é conhecido como CRUD, tá?
create, read, update and delete, que é um processo básico de I/O de uma informação que você gravaria tanto no disco. Agora no banco de dados a gente tem o conceito de CRUD. Como a gente faria isso? Tem uma linguagem padrão de comunicação com bancos de dados que é conhecida como SQL. Para utilizar ela, você precisaria de algum interpretador desse SQL, um client, no caso, que a gente fala. Se for rodar ela na mão, óbvio, no seu browser não, na sua máquina, para testar os comandos que você vai mandar via aplicação, porque dentro da aplicação você vai ter um drive, uma API, uma biblioteca que vai se comunicar com o banco de dados, você precisa mandar essas instruções. Então, para testar ela, você pode ter um cliente na sua máquina e rodar essas queries, esses comandos SQL, que a gente pode chamar também de queries, tá? Esses SQLs, basicamente, você vai encontrar lá select, que é a parte de ler o registro, insert, que é a parte de criar, update, que atualiza, e delete, que remove. Existem adaptações desse, por exemplo, no Oracle, você tem o PL/SQL e assim vai, mas se você já conheceu o Standard, você já vai conseguir fazer bastante coisa. Além de consultar, tratar essas informações, você também tem outros comandos que é para criar as tabelas no banco de dados, para criar o banco de dados, que daí você também vai ter create database, create table, a indexação, a ordenação, a chave, as regras, tudo aí você tem esses comandos, tá, que você pode fazer no seu banco. Cada banco tem suas regras, por exemplo, que o Oracle que eu falei, eu vou ver se eu falo mais pra frente também, criei outros vídeos falando do Oracle, que é um dos bancos que eu particularmente mais gosto. O Oracle ele tem uma peculiaridade, tem uma orientação de objeto lá dentro dele, e além disso, uma coisa que afeta bastante no desenvolvimento, a chave dele, a chave primária, não é autoincrementável. Você tem um objeto chamado sequence no banco de dados, que você pergunta para ele qual que é a próxima chave, e ele vai te dar, e você vai inserir, ele nunca vai incrementar automaticamente. Você já tem, por exemplo, Microsoft SQL, que ele tem incrementação, auto-increment dele, só que ele só permite um auto-increment por tabela, e assim vai. Bom, eu vou deixar meu vídeo aqui por aqui. O próximo vídeo eu vou dar alguns exemplos de como usar o banco de dados já no desenvolvimento. Aliás, provavelmente vai ser alguns vídeos também falando de uma linguagem de programação para a gente tentar fazer os dois ao mesmo tempo. Já usando uma linguagem, já se comunicando com uma linguagem de banco uma linguagem de programação. Então é isso aí, galera. O que você achou? Curtiu o vídeo? Comenta aqui embaixo as dúvidas que você tem referente ao banco de dados. Não esquece de dar o joinha se gostou. Se não gostou, dá 2 joinhas. Inscreva-se no canal e clica no sininho depois para receber notificações dos próximos vídeos. Esse aí, muito obrigado.